Ninguém acreditou nele, até que Deus o escolheu. Há momentos na história da humanidade em que Deus parece atravessar o tempo com passos silenciosos, tocando corações improváveis e transformando destinos que, aos olhos humanos, pareciam já definidos. Assim começa a história de um homem que, de perseguidor implacável, tornou-se uma das maiores testemunhas do amor de Cristo. Um homem que carregou em si o peso do erro, mas também a grandeza da graça. Um homem cuja vida ecoa até hoje nos corações daqueles que buscam sentido, perdão e esperança. Este é o caminho de São Paulo, o apóstolo das nações. Feche os olhos por um instante e imagine um mundo há mais de 2000 anos. Um mundo marcado por impérios poderosos, onde a força de Roma dominava terras e povos, onde culturas se entrelaçavam, mas também se chocavam. Era um tempo de inquietação espiritual, em que muitos buscavam respostas para o vazio da alma. Nesse cenário, a mensagem de um homem simples da Galiléia começava a se espalhar, desafiando estruturas, transformando vidas e despertando tanto amor quanto perseguição. É nesse contexto que surge Saulo, mais tarde conhecido como Paulo. Ele nasce na cidade de Tarso, uma região importante da Ásia Menor, reconhecida por sua riqueza cultural e intelectual. Tarso não era apenas uma cidade qualquer. Era um centro de conhecimento, onde filosofia, retórica e tradições se misturavam. Saulo cresce nesse ambiente privilegiado, mas também profundamente enraizado na fé judaica. Desde muito jovem, Saulo demonstra uma inteligência incomum. Ele é educado com rigor, aprendendo as escrituras e as tradições de seu povo com zelo ardente. Seus pais, judeus devotos, o criam dentro da tradição dos fariseus, um dos grupos mais rigorosos da época. Para Saulo, a lei não era apenas um conjunto de normas, mas o próprio caminho para agradar a Deus. Ele não era apenas um jovem religioso. Era apaixonado por aquilo em que acreditava. Seu coração ardia por defender a pureza da fé judaica. E essa paixão, embora sincera, ainda não conhecia a plenitude do amor que Cristo viria revelar. Ao crescer, Saulo é enviado a Jerusalém, o coração espiritual do povo judeu. Lá, ele se torna discípulo de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados de sua época. Sob essa orientação, ele aprofunda seu conhecimento da lei e se destaca entre os demais. Sua dedicação é tão intensa que ele passa a ser visto como um defensor exemplar da tradição. Mas enquanto Saulo se fortalece em sua fé, algo novo começa a surgir no horizonte. Os seguidores de Jesus, conhecidos como cristãos, começam a crescer em número. Eles anunciam que o Messias já veio, que morreu e ressuscitou, e que a salvação não está apenas na lei, mas na graça de Deus. Para Saulo, isso era inaceitável. Como poderia alguém afirmar que um homem crucificado, morte reservada aos criminosos, fosse o Filho de Deus? Como aceitar que a lei, tão sagrada, pudesse ser transcendida por algo novo? Em seu coração, Saulo não via apenas um erro teológico, ele enxergava uma ameaça. E foi assim que o zelo de Saulo se transformou em perseguição. Ele passa a perseguir os cristãos com determinação implacável. Invade casas, prende homens e mulheres, aprova punições severas. Para ele, estava defendendo a honra de Deus. Não havia dúvida em seu espírito, não havia hesitação em suas ações. Ele acreditava estar fazendo o que era certo. Entre os episódios mais marcantes dessa fase está sua presença no martírio de Estevão, considerado o primeiro mártir cristão. Enquanto Estevão era apedrejado, Saulo estava ali, consentindo com aquele ato. Talvez naquele momento ele não percebesse, mas aquela cena ficaria gravada em sua alma de uma forma que só mais tarde ele compreenderia. A vida de Saulo, até então, parecia seguir um caminho claro. Ele era respeitado, determinado, fiel à sua tradição. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, tinha outros planos. Porque, muitas vezes, é justamente nos corações mais duros que a graça encontra espaço para realizar suas maiores obras. A história de São Paulo nos ensina algo profundo. Ninguém está fora do alcance de Deus. Nenhum erro é grande demais. Nenhum passado é definitivo demais. O mesmo homem que perseguiu cristãos seria chamado a se tornar um dos maiores anunciadores do Evangelho.
Mas naquele momento, Saulo ainda não sabia disso. Ele continuava firme em sua missão de eliminar aquilo que considerava uma ameaça à fé. E, movido por esse propósito, decide ir além de Jerusalém. Ele pede autorização para perseguir cristãos em outras cidades. Seu destino agora seria Damasco. Era o início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a história da humanidade. No silêncio de sua determinação, Saulo caminhava sem saber que estava prestes a encontrar não uma ideia, não uma doutrina, mas o próprio Cristo vivo. E quando Deus decide entrar na história de alguém, nada permanece igual. Essa é a beleza da graça. Ela não escolhe os perfeitos, mas transforma os que se permitem ser tocados. Ao olharmos para a juventude de Saulo, podemos reconhecer algo de nós mesmos. Quantas vezes acreditamos estar certos, defendendo nossas próprias verdades, sem perceber que ainda não enxergamos tudo? Quantas vezes julgamos sem compreender, agimos sem ouvir, seguimos sem questionar? A história de São Paulo começa com esse homem cheio de certezas, mas ainda distante da verdadeira luz. E talvez seja exatamente por isso que sua história seja tão profundamente humana e tão profundamente divina. Porque ela nos lembra que Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando estamos no caminho errado, Ele nos vê, Ele nos chama, Ele nos espera. E, no tempo certo, Ele nos encontra. O caminho para Damasco parecia apenas mais uma missão para Saulo. Seus passos eram firmes, sua mente convicta, seu coração endurecido por uma certeza que ele acreditava ser inabalável. Levava consigo autorizações para prender cristãos, homens e mulheres que ousavam professar a fé em Jesus Cristo. Nada indicava que aquele percurso, tão cuidadosamente planejado, se tornaria o ponto de ruptura entre o homem que ele era e aquele que Deus o chamaria a ser. O sol do deserto iluminava a estrada, e o calor envolvia os viajantes como um manto pesado. Saulo seguia acompanhado, mas interiormente estava sozinho em suas convicções. No entanto, havia algo que ele não podia controlar: o momento em que o céu se abriria para ele. De repente, uma luz intensa, mais forte que o próprio sol, o envolveu por completo. Não era uma luz comum, nem algo que pudesse ser explicado pelos sentidos humanos. Era uma presença. Era um encontro. Saulo caiu por terra. E então, uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquelas palavras não eram apenas um questionamento. Eram um chamado direto ao coração. Saulo, atônito, respondeu com uma pergunta que revelava sua confusão, ao mesmo tempo, o início de sua abertura. Quem és tu, Senhor? A resposta ecoou como um trovão silencioso em sua alma. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, tudo mudou. Saulo, que acreditava estar servindo a Deus, descobre que estava lutando contra ele. O zelo que o movia agora se revela incompleto, ferido por uma compreensão limitada. A verdade que ele pensava defender se abre diante dele em sua plenitude, não como uma teoria, mas como uma pessoa viva. Ele se levanta, mas já não enxerga. A cegueira física que o atinge naquele momento é também um símbolo profundo. Durante anos, Saulo acreditou ver com clareza, mas agora, na escuridão, começa a enxergar pela primeira vez. Seus companheiros o conduzem até Damasco, onde ele permanece por 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. 3 dias de silêncio. 3 dias de confronto interior. 3 dias em que o antigo Saulo começa a morrer, para que um novo homem possa nascer. Enquanto isso, em Damasco, vive um discípulo chamado Ananias. Um homem simples, fiel, desconhecido da história até então. Mas Deus, em sua sabedoria, escolhe instrumentos improváveis para realizar suas obras mais profundas. Ananias recebe uma visão. O Senhor lhe pede que vá ao encontro de Saulo. O medo toma conta de seu coração. Ele sabia quem era Saulo. Sabia de sua fama, de sua perseguição, de sua crueldade contra os cristãos. Ir até ele parecia um risco, quase um sacrifício. Mas Deus responde com uma verdade que atravessa o tempo. Este homem é para mim um instrumento escolhido. Quantas vezes julgamos as pessoas pelo que foram, sem imaginar aquilo que Deus pode fazer nelas? Ananias, apesar do temor,
obedece. Ele entra na casa onde Saulo está. Aproxima-se daquele homem que até pouco tempo atrás representava ameaça. E, com uma ternura que só pode vir de Deus, o chama de irmão. Irmão Saulo. Essa palavra carrega um poder imenso. Não há acusação. Não há julgamento. Não há distância. Há acolhimento. Ananias impõe as mãos sobre ele e diz que Jesus o enviou para que recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Algo como escamas cai dos olhos de Saulo. Ele volta a ver. Mas agora sua visão é diferente. Não é apenas a visão física que retorna, mas uma nova forma de enxergar o mundo, a vida, a fé. Ele se levanta, é batizado, e começa uma jornada completamente nova. Aquele que perseguia agora deseja compreender. Aquele que condenava agora quer anunciar. Aquele que destruía agora será chamado a construir. A conversão de Saulo não foi apenas uma mudança de comportamento. Foi uma transformação radical do coração. Ele não abandonou sua paixão. Ela foi redirecionada. O mesmo zelo que antes o levava à perseguição agora o impulsionaria à missão. E assim nasce Paulo. Não apenas um novo nome, mas uma nova identidade. Nos dias que se seguem, Paulo começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que o conheciam ficam perplexos. Como pode alguém mudar assim? Como pode o perseguidor se tornar pregador? Mas essa é a lógica de Deus, que não segue os padrões humanos. A transformação de Paulo não foi instantaneamente compreendida por todos. Muitos ainda desconfiavam dele. Outros temiam que fosse uma estratégia para infiltrar-se entre os cristãos. Mas a autenticidade de sua mudança se revelava em suas palavras, em sua vida. Ele passa um tempo em recolhimento, em oração, em aprofundamento espiritual. A experiência com Cristo não foi superficial. Ela precisava ser enraizada, amadurecida, compreendida em profundidade. Porque encontrar Jesus muda tudo, mas caminhar com Ele exige entrega diária. A história de São Paulo nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes resistimos à voz de Deus? Quantas vezes acreditamos que já sabemos tudo, que já estamos no caminho certo, sem abrir espaço para que Ele nos conduza? A conversão de Paulo nos mostra que Deus não força, mas chama. Ele não impõe, mas convida. E quando respondemos, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, Ele transforma. Também nos ensina sobre o poder do perdão. Paulo não ficou preso ao seu passado. Ele não negou o que fez, mas também não permitiu que isso o impedisse de seguir adiante. A graça de Deus não apaga a história, mas dá a ela um novo sentido. E talvez essa seja uma das mensagens mais belas de sua vida. Não importa quem você foi, importa quem você se permite ser nas mãos de Deus. A estrada de Damasco não foi apenas um lugar geográfico. Foi o ponto de encontro entre a fragilidade humana e a misericórdia divina. E esse encontro continua acontecendo todos os dias, em cada coração que se abre para a luz. Após aquele encontro transformador, a vida de Paulo já não lhe pertencia. Ele compreendia, com uma clareza que só nasce da experiência profunda com Deus, que havia sido alcançado por uma graça imerecida. E essa consciência não o tornava orgulhoso, mas profundamente humilde. Ele sabia de onde vinha. Sabia o que havia feito. E exatamente por isso, sua entrega seria total. Os primeiros passos de sua missão não foram fáceis. Ao começar a anunciar que Jesus era o Senhor, Paulo enfrentou desconfiança e resistência. Aqueles que antes eram seus aliados agora o viam como um traidor. E muitos cristãos, por sua vez, ainda o olhavam com cautela. Era como se ele estivesse entre dois mundos, sem pertencer completamente a nenhum deles. Mas Deus, que nunca abandona aqueles que chama, providencia caminhos. É nesse momento que surge uma figura importante, Barnabé. Homem de fé e coração generoso, Barnabé reconhece em Paulo a autenticidade de sua conversão. Ele se torna a ponte, aproxima Paulo dos apóstolos em Jerusalém e testemunha em seu favor. Esse gesto simples, mas cheio de coragem, permite que Paulo comece a ser acolhido pela comunidade cristã. A partir daí, a missão ganha forma. Paulo passa a percorrer cidades, atravessar regiões, enfrentar longas jornadas para anunciar o Evangelho.
Seu coração ardia por levar a mensagem de Cristo a todos, especialmente aos gentios, aqueles que não pertenciam ao povo judeu. Ele compreendia que a salvação era para todos, sem distinção. E assim começam suas grandes viagens missionárias. Ele passa por lugares como Antioquia, onde a comunidade cristã florescia com força e entusiasmo. Foi ali que os seguidores de Jesus começaram a ser chamados de cristãos. Antioquia se torna um ponto de partida, um centro missionário, de onde Paulo e Barnabé são enviados. Eles enfrentam estradas difíceis, perigos constantes, culturas diferentes. Em cada cidade, Paulo anunciava a palavra nas sinagogas, dialogava com judeus e gentios, explicava as Escrituras à luz de Cristo. Muitos se convertiam, mas também surgiam perseguições. Em Listra, Paulo foi apedrejado e dado como morto. Seu corpo ferido era o testemunho de sua fidelidade. Ainda assim, ele se levantou e continuou. Não havia espaço para desistência em seu coração. O que movia Paulo não era apenas convicção, mas amor. Um amor que ele mesmo descreveu mais tarde em suas cartas. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa força não vinha dele, mas de Cristo que habitava nele. Ao longo de suas viagens, Paulo fundava comunidades, orientava os fiéis, ensinava sobre a vida nova em Cristo. Ele não apenas pregava, ele cuidava, acompanhava, corrigia com firmeza e ternura. Suas cartas, escritas em meio às dificuldades, tornaram-se tesouros espirituais para a igreja. Em textos como a carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, ele revela uma profundidade teológica impressionante, mas também uma sensibilidade pastoral tocante. Ele falava de fé, de graça, de amor, de unidade. Falava de um Deus que não rejeita, mas acolhe. Falava de uma vida que encontra sentido na entrega. Mas a missão de Paulo não era marcada apenas por palavras. Havia também sinais. Relatos da tradição cristã e das Escrituras mostram que Deus confirmava sua pregação com milagres. Em Éfeso, muitos eram curados, espíritos malignos eram expulsos e a fé crescia entre o povo. Conta-se que até mesmo objetos que haviam tocado Paulo eram levados aos enfermos, e estes eram curados. Não era o objeto em si, mas a presença de Deus agindo através daquele homem que se entregou completamente à missão. Esses sinais não eram um espetáculo, eram expressão da misericórdia divina. Paulo nunca buscou glória para si. Pelo contrário, frequentemente lembrava que sua força vinha de sua fraqueza. Ele sabia que era instrumento, não origem. E talvez seja essa uma das maiores lições de sua vida. Quando nos reconhecemos pequenos, Deus pode agir grandemente em nós. Mas junto com os milagres, vieram também os conflitos. Em muitas cidades, sua mensagem provocava reações intensas. Líderes religiosos se sentiam ameaçados, interesses econômicos eram afetados, tradições eram questionadas. Paulo era frequentemente perseguido, preso, expulso. Ainda assim, ele seguia. Havia nele uma paz que não dependia das circunstâncias. Uma certeza que não se abalava com as dificuldades. Ele sabia em quem havia colocado sua fé. E essa fé o sustentava. A vida missionária de Paulo foi um constante movimento, mas também um profundo mergulho espiritual. Ele não era apenas um viajante incansável, mas um homem de oração. Em meio às tempestades externas, havia um silêncio interior onde ele encontrava Deus. E é desse lugar que nasce sua força. Ao contemplarmos essa fase da vida de São Paulo, somos convidados a refletir sobre nossa própria caminhada. Quantas vezes desistimos diante das dificuldades? Quantas vezes deixamos que o medo nos impeça de seguir adiante? Paulo nos mostra que a fé verdadeira não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los. Ele não teve uma vida fácil. Pelo contrário, sua missão foi marcada por dores, rejeições, incompreensões. Mas também foi marcada por frutos abundantes, por vidas transformadas, por comunidades que nasceram da sua dedicação. E isso nos lembra que toda entrega a Deus nunca é em vão. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, mesmo quando enfrentamos incompreensão, Deus está agindo. A história de Paulo é a história de alguém que disse sim sem reservas.
E esse sim ecoa até hoje, convidando cada um de nós a também responder ao chamado de Deus. Não com perfeição, mas com disponibilidade. Não com certezas absolutas, mas com confiança. Porque, assim como Paulo, também somos chamados a ser luz no mundo. E quando nos colocamos nas mãos de Deus, nossa vida se torna instrumento de algo muito maior. A missão de Paulo avançava, mas com ela cresciam também as provações. Quanto mais ele anunciava o Evangelho, mais enfrentava a oposição. Era como se sua fidelidade despertasse forças contrárias, determinadas a silenciar aquela voz que proclamava Cristo com tanta intensidade. Paulo não escondia suas dores. Em suas cartas, ele mesmo descreve os sofrimentos que enfrentou: perseguições, prisões, açoites, naufrágios, fome, frio, abandono. Sua vida tornou-se um testemunho vivo de que seguir Jesus não é um caminho de facilidades, mas de entrega profunda. Em Filipos, Paulo e seu companheiro Silas foram presos injustamente. Após expulsarem um espírito de adivinhação de uma jovem, despertaram a ira daqueles que lucravam com aquela situação. Foram arrastados, julgados e açoitados publicamente. Seus corpos carregavam as marcas da violência, e foram lançados em uma prisão escura, com os pés presos no tronco. Mas, mesmo ali, algo extraordinário aconteceu. No silêncio da noite, em vez de revolta ou desespero, Paulo e Silas rezavam e cantavam louvores a Deus. Não era uma fé superficial, dependente das circunstâncias. Era uma fé enraizada, que florescia mesmo na dor. E então, um terremoto sacudiu a prisão. As portas se abriram, as correntes se soltaram. O carcereiro, ao ver aquilo, pensou que os prisioneiros haviam fugido. Em desespero, preparava-se para tirar a própria vida. Mas Paulo chamou e disse que todos estavam ali. Aquele gesto de misericórdia transformou o coração do carcereiro. Ele, que até então era apenas um guardião, tornou-se alguém tocado pela graça. Pediu para conhecer o Deus que Paulo anunciava, e naquela mesma noite, ele e toda a sua família foram batizados. Assim era a missão de Paulo. Mesmo em meio ao sofrimento, vidas eram alcançadas. Mas nem sempre os caminhos eram assim marcados por sinais imediatos de esperança. Muitas vezes, Paulo enfrentava rejeição profunda. Em Corinto, ele encontrou uma comunidade dividida, cheia de conflitos internos. Ali, sua missão exigiu paciência, firmeza e amor. Ele orientava, corrigia, ensinava, sempre com o desejo de conduzir os fiéis à unidade. Paulo carregava no coração não apenas suas dores pessoais, mas também a preocupação com todas as comunidades que havia fundado. Ele se sentia responsável por cada uma delas. Era como um pai espiritual, que acompanha, aconselha e sofre junto. E, no entanto, havia também conflitos dentro da própria igreja nascente. Uma das grandes questões da época era a relação entre a lei judaica e a fé em Cristo. Muitos acreditavam que os novos convertidos deveriam seguir todas as tradições judaicas. Paulo, iluminado pela graça, compreendia que a salvação vinha de Cristo, não da lei. Isso gerou debates intensos. Esse momento levou ao chamado Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram para discernir a vontade de Deus. Ali, Paulo, junto com São Pedro e outros líderes, ajudou a definir os caminhos da igreja. Foi um momento decisivo. A igreja compreendeu que o Evangelho era para todos, e que a graça de Deus não estava limitada a um povo ou a uma tradição específica. Essa decisão abriu as portas para que a mensagem de Cristo se espalhasse pelo mundo. Mas, mesmo com esse reconhecimento, Paulo continuava enfrentando desafios. Ele era frequentemente mal compreendido, até mesmo por alguns cristãos. Sua autoridade era questionada, suas intenções eram julgadas. Ainda assim, ele não desistia. Em suas cartas, ele revela algo muito humano: sua fragilidade. Ele fala de um espinho na carne, uma dor constante que o acompanhava. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que ele pediu a Deus que o libertasse disso. E a resposta que recebeu foi simples, mas profunda: minha graça te basta. Essa frase resume toda a espiritualidade de Paulo. Ele aprendeu que não precisava ser forte o tempo todo, que não precisava ter todas as
Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Respostas: que sua fraqueza não era um obstáculo, mas um espaço onde Deus podia agir. E isso tornava ainda mais verdadeiro. Ao longo de sua missão, Paulo também enfrentou momentos de solidão. Companheiros o deixaram, amigos se afastaram, alguns o traíram. A caminhada não era apenas difícil fisicamente, mas também emocionalmente. Ainda assim, ele permanecia firme, porque sua esperança não estava nas circunstâncias, mas em Cristo. Em Jerusalém, Paulo foi novamente preso. Acusado injustamente, enfrentou julgamentos e ameaças. Sua vida estava em constante risco. Mas, mesmo diante disso, ele não recuava. Ele sabia que sua missão tinha um propósito maior. E assim, como cidadão romano, ele apela para ser julgado em Roma. Esse pedido o levaria ao coração do império, ao centro do poder da época. Não como um homem livre, mas como prisioneiro. No entanto, mesmo preso, Paulo continuava livre em espírito. Durante a viagem para Roma, enfrentou um naufrágio. Mais uma vez, a morte parecia próxima, mas Deus o sustentou. Ele sobreviveu. Chegou à ilha de Malta, onde foi acolhido pelos habitantes locais e realizou curas que tocaram muitas vidas. Nada podia impedir a ação de Deus através dele. A vida de Paulo se tornava, cada vez mais, uma oferta. Ele já não vivia para si. Cada sofrimento era unido ao sofrimento de Cristo. Cada dificuldade era uma oportunidade de testemunho. E assim, sua caminhada se aproximava do fim. Mas não como uma derrota, e sim como o cumprimento de uma missão vivida com fidelidade até o último instante. Ao contemplarmos os sofrimentos de São Paulo, somos convidados a olhar para nossas próprias cruzes. Muitas vezes, desejamos uma vida sem dor, sem desafios, sem perdas. Mas a vida de fé não nos afasta da cruz. Ela nos ensina a carregá-la com sentido. Paulo nos mostra que o sofrimento, quando unido a Deus, não destrói, mas transforma. Ele nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras, é possível cantar. Que, mesmo nas prisões da vida, é possível ser livre. E que, mesmo nas fraquezas, a graça de Deus se manifesta com mais força. A chegada de Paulo a Roma não foi como a de um viajante comum, mas como a de um prisioneiro que carregava correntes nos pés, ao mesmo tempo, uma fé inabalável no coração. A cidade, centro do poder mundial, pulsava com grandeza, cultura e também com contrastes profundos. Era ali que destinos se decidiam, que vozes eram silenciadas ou eternizadas. Paulo, mesmo privado de sua liberdade, não deixou de cumprir sua missão. Permaneceu em prisão domiciliar, vigiado, mas com certa permissão para receber visitas. E foi nesse espaço limitado que ele continuou a expandir horizontes espirituais. Pessoas vinham até ele, ouviam suas palavras, recebiam ensinamentos, encontravam consolo. Sua prisão não se tornou um obstáculo, mas um novo campo de missão. Foi nesse período que escreveu algumas de suas cartas mais profundas, como as dirigidas aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Nessas palavras, encontramos não apenas ensinamentos teológicos, mas um coração que aprendeu a confiar plenamente em Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Paulo já não era o jovem impetuoso de Tarso. Era um homem amadurecido pela dor, fortalecido pela graça, moldado pela presença constante de Cristo. Com o passar do tempo, a perseguição aos cristãos em Roma se intensificou, especialmente durante o governo do imperador Nero. A fé cristã, que crescia silenciosamente, passou a ser vista como ameaça. Muitos foram presos, torturados, mortos. Paulo sabia que seu fim se aproximava, mas não havia medo em seu coração. Havia paz. Uma paz que não se explica, mas que nasce da certeza de ter vivido segundo a vontade de Deus. Segundo a tradição cristã, Paulo foi condenado à morte por decapitação, uma pena aplicada a cidadãos romanos. Diferente de muitos outros cristãos que sofreram mortes mais cruéis, ele recebeu essa sentença por sua cidadania. Mas isso não diminui a grandeza
de seu martírio. Ele entregou sua vida por amor a Cristo. Seu sangue, assim como o de tantos outros mártires, tornou-se semente de novos cristãos. Sua morte não foi o fim, mas o início de um legado que atravessaria séculos. Após sua morte, a comunidade cristã preservou sua memória com profundo respeito e veneração. Seus escritos foram cuidadosamente guardados, lidos nas assembleias, transmitidos de geração em geração. A Igreja reconheceu, desde os primeiros tempos, a santidade de sua vida e a grandeza de sua missão. Diferente dos processos formais de canonização que surgiriam mais tarde, Paulo foi reconhecido como santo pela própria tradição viva da Igreja. Seu testemunho era incontestável. Sua vida falava por si. Ele se tornou conhecido como São Paulo, o apóstolo dos gentios. Seu legado permanece vivo até hoje. Suas cartas continuam sendo lidas, meditadas, estudadas. Suas palavras ainda tocam corações, iluminam caminhos, fortalecem a fé. Ele continua sendo guia para aqueles que buscam compreender o amor de Deus em profundidade. Mas talvez o maior legado de São Paulo não esteja apenas em seus escritos, mas em sua transformação. Ele nos mostra que ninguém está preso ao próprio passado, que a graça de Deus pode reescrever qualquer história, que a fé não é ausência de dificuldades, mas presença de sentido. Nos dias atuais, em meio a um mundo tão agitado, tão cheio de incertezas, a vida de São Paulo continua sendo um farol. Ele nos convida a olhar além das aparências, a confiar mesmo quando não entendemos, a perseverar mesmo quando tudo parece difícil. Ele nos lembra que Deus chama cada um de nós, de forma única, que todos temos uma missão, e que, quando respondemos a esse chamado, nossa vida ganha um propósito que vai além de nós mesmos. Ao final dessa jornada, resta-nos não apenas admirar São Paulo, mas permitir que sua história toque a nossa. Que possamos, como ele, abrir o coração à luz de Deus. Que possamos, como ele, transformar nossas quedas em recomeços. Que possamos, como ele, viver uma fé verdadeira, que se manifesta em atitudes, em escolhas, em amor. E agora, em espírito de recolhimento, elevemos juntos uma oração, inspirados pela vida deste grande apóstolo. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos pela vida de São Paulo, por seu testemunho de fé, por sua coragem, por sua entrega sem reservas. Assim como chamaste Paulo no caminho de Damasco, chama também a cada um de nós. Ilumina nossas cegueiras, transforma nossos corações, ajuda-nos a reconhecer tua presença em nossa vida. Dá-nos a força para enfrentar nossas dificuldades, a paciência para suportar nossas dores, e a confiança para nunca desistir. Ensina-nos a amar como Paulo amou, a servir como ele serviu, a confiar como ele confiou. Que, mesmo em meio às provações, possamos permanecer firmes na fé, certos de que tua graça nos basta. Abençoa nossas famílias, nossos caminhos, nossos dias. E que, ao final de nossa jornada, possamos também dizer, com humildade e verdade, que combatemos o bom combate, que guardamos a fé, que vivemos para ti, por Cristo, nosso Senhor. Amém. A história de São Paulo não termina em sua morte. Ela continua viva em cada coração que se abre à fé. Continua em cada gesto de amor, em cada palavra de esperança, em cada vida transformada pela graça de Deus. Que sua vida nos inspire, que sua fé nos fortaleça, e que sua entrega nos conduza sempre mais perto de Deus. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.